Esses dias eu reassisti um episódio da primeira temporada do House, onde ele recebe um paciente que é um astro do jazz que simplesmente decide morrer. Assim, ele não deseja mais viver, está sofrendo muito, é diagnosticado com uma doença no qual o tratamento causaria muito sofrimento e ele deseja morrer. E basicamente o House é contra essa decisão do paciente porque ele acredita que parte dessa doença causa, né, um de seus efeitos é uma possível depressão, o que pode acabar influenciando a decisão do paciente. O House é um personagem extremamente escroto, assim. Ele não se importa com ele não tem assim, não é a palavra não é empatia, mas ele não tem necessidade de conversar com os pacientes ou de lidar com os pacientes. Muito pelo contrário, logo no primeiro episódio, ele diz que médicos tratam doenças. Isso já marca já essa série no sentido do que não é uma série para quem gosta de novela. Não é uma série para quem assiste 10, 15 temporadas de uma série sobre, entre aspas, médicos, onde a trama gira em torno muito mais dos dramas pessoais dos médicos do que uma série de medicina sobre médico e doenças, né? Isso não foi uma indireta. Mentira, foi sim. Preste atenção. Aí no episódio ele vai a julgamento, né? O Wilson chega para ele e diz o seguinte: olha, alguns médicos têm complexo messiânico, né? Querem salvar todo mundo, amor e tal. Entre o House e o Pat Adams, o filme protagonizado pelo Robin Williams, há uma distância de milhares e milhares e milhares de quilômetros, né? O House não tá nem assim, não tem essa preocupação. Aí o Wilson vira para ele e diz o seguinte: olha, alguns médicos têm complexo messiânico. Você tem complexo de Rubik. Aí eu fui pesquisar quem é esse Rubik. Simplesmente foi o cara que inventou o cubo mágico. O que o Wilson estava querendo dizer? O que o Wilson quis dizer nessa frase? Entre aspas, o fato do House se importar com esse paciente não é porque ele desejava que o paciente vivesse. Não. Ele queria descobrir que raios de doença esse paciente tinha. O que move o House em toda a série não é empatia ou, eu quero cuidar dos pacientes. É o enigma. O House é um personagem que vive entediado. Óbvio, ele vive com dor, é viciado em Vicodin, né? Mas é um cara que vive entediado. Ele precisa de algum enigma, alguma doença que de alguma forma deixa ele tipo assim, pô, o que essa pessoa tem? Olha, a pessoa apresentou olhos amarelos e ela tá começando a sangrar pelo ouvido. Isso pra ele não é tão assim significativo. Isso é tal doença. Mas se chega um paciente que diz assim, olha, essa pessoa tá sentindo o pé dela queimar e ela sentiu isso quando ela estava dentro de uma banheira de hidromassagem. Isso já desperta no House um interesse. Pela pessoa? Não. Pelo enigma. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas o que isso tem a ver com psicanálise? Tudo. Como assim tudo? Muita gente, quando estuda psicanálise, se apaixona justamente pelo enigma. Como assim pelo enigma? O Freud, ele era muito parecido com o House. Em que sentido? O Freud, ele ficava ali, a minha avó usa essa expressão, né? Encafifado com o quê? Com algo que ele achava enigmático. Como assim essa mulher não apresentou nenhum problema nas córneas, não apresentou nenhum problema cognitivo, não apresentou nenhum problema neurológico e ela tá cega? Como assim essa pessoa não tem nenhum problema físico e ela tá cega? E ela está, por exemplo, com a perna paralisada? Como assim essa pessoa está alucinando, está vendo o pai dela morto? O pai dela, no caso, morto na frente dela. O Freud, ele era um cara que ele se interessava pelo enigma, tanto que
por isso que a própria clínica do Freud é uma clínica, se pudéssemos brincar um pouco com essa palavra, investigativa. O Freud, ele é um detetive do inconsciente. Ele é um arqueólogo da alma. Ele não se contenta com uma resposta simples. O desejo do Freud é sempre, né, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. Porque o Freud, ele busca a causa. Ele busca o porquê. Por que desse sintoma? Por que a perna dessa mulher ficou paralisada logo no momento onde a irmã dela estava doente, de cama, no leito de morte, e essa mulher, no caso, estava caminhando junto com o cunhado? Por que que essa mulher que trabalha nessa casa há tanto tempo cuidando dos filhos, do patrão, por que que ela começou a sentir esse cheiro de pudim queimado? Por que que esse homem tem esse pensamento do tipo, olha, se eu ver uma mulher nua, algo de ruim vai acontecer com alguém que eu amo. Algo de ruim vai acontecer com meu pai. E o pai dele já morreu. Repare que o Freud também tem complexo de Rubik. Não significa que o Freud não tivesse empatia nenhuma pelos seus pacientes. Mas por que eu estou dizendo isso? Muita gente estuda psicanálise só por isso. Muita gente tem o interesse de atender pessoas não por uma espécie do tipo, eu quero ajudar as pessoas, entre aspas. Ou o próprio Freud, quando disse, né, que praticamente inventou a psicanálise, o objetivo dele não era ganhar o mundo ou mudar a história da civilização humana ou o século, mas fazer com que o sujeito conseguisse trabalhar e amar. Tem pessoas que não atendem por esses motivos. Atende justamente pelo quê? Pelo enigmático, né? O famoso estagiário, estudante de psicologia, ou quem está no curso de psicanálise, que quer atender somente caso difícil, caso complexo, né? Esse complexo de Rubik, muitos psicanalistas têm. Assim, muitos psicanalistas se frustram quando atendem, por exemplo, um caso, entre aspas, relativamente simples. Ah, é só um caso de histeria. Ah, é uma histérica. Ah, esse é um obsessivo clássico. Você sente na voz desse analista um pesar, quase que como uma decepção, do tipo, nossa, por que que eu por que que eu não atendo uma Dora da vida? Por que que eu não atendo um Homem dos Ratos da vida? Esse complexo de Rubik, eu acredito que está em todo analista. Sim. Todo mundo que lê Freud e se apaixona pelo Freud através dos seus casos, através da forma como o Freud investiga os sintomas, se frustra muitas das vezes quando encontra um paciente com um caso, entre aspas, relativamente simples. A psicanálise é uma teoria que ela te fisga, não pelas respostas que ela te oferece, mas pelas perguntas que ela levanta. Eu acredito que todo estudante de psicanálise tem um pouco de House também. Em que sentido? Muitas das vezes você se interessa em estudar, você acaba se interessando em estudar psicanálise justamente por ser difícil, por ser complicado, por não ser tão lógico, cada caso é um caso, por certos casos desafiarem, por exemplo, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a religião, por que não, né? Basta você ler, por exemplo, estudos sobre histeria ou os casos do Freud, né? Então é interessante pensar isso, né? Como que o House, Dr. House e o Freud têm coisas em comum. Embora o Freud, ao meu ver, seja muito mais empático do que o House, né? O Freud, por exemplo, entre aspas, atendeu a Catarina e a Catarina não foi uma paciente do Freud. Freud, coitado, estava ali passando as férias e escutou essa moça. Um caso de abuso sexual que, inclusive, eu já tratei nas minhas aulas exclusivas. Então, esse complexo de Rubik, o House e o Freud possuem. E eu acredito que é por conta desse complexo de Rubik que muita gente se apaixona pelo Freud.
Porque o Freud tem aquilo que todo neurótico ama: a busca incessante pela, entre aspas, verdade, pelo sentido das coisas, uma explicação. Olha, você produziu esse sintoma por conta disso. Olha, isso que você tem foi por conta de tal coisa junto com tal coisa. O neurótico adora esse tipo de explicação, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um pouquinho diferente. Até a próxima.